Vamos abrir a palavra do Senhor em Atos 2. Atos, livro de Atos, capítulo 2. Amém? Cumprido-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso. Encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas, como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos, de todas as nações que estão debaixo do céu. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão, e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Dia de Pentecostes. O que era o dia de Pentecostes? Era uma das festas dos judeus que tinham comparecimento obrigatório. Todos os homens tinham que ir na festa da Páscoa, Pentecostes e a festa do tabernáculo. Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa. Pentecostes são 7 semanas mais um dia. Era uma festa dos judeus. Mas para nós, o dia de Pentecostes ficou conhecido como o nascimento da igreja. Né, irmãos? Nascimento da igreja. O dia em que o Espírito Santo desceu. Aquele dia que Jesus prometeu que viria e iria mandar o Consolador. O Espírito Santo desceu e passou a habitar entre nós e em nós. O Espírito Santo de Deus nos fala direto ao coração. Às vezes até com uma linguagem que nem compreendemos, mas não compreendemos através do nosso entendimento natural. Mas a nossa alma é tocada, o nosso espírito é transformado pelo falar do Espírito Santo do Senhor. Amém? Atos 2, 14 a 36. Eu não vou ler, irmãos. Aqui fala a respeito da pregação de Pedro. O discurso de Pedro falando a respeito do plano de Deus em Cristo Jesus para a salvação do homem. Amém? Depois a gente lê em casa. Lição de casa. Atos 2, 14 a 36. Não se esqueçam. Em Atos 2, 37 e 38, depois que aquela multidão ouviu a pregação, o discurso de Pedro, aquela multidão que ouviu os discípulos falarem em outras línguas, versículo 37 diz: ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém? No versículo 41 diz: de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. 3.000 almas. Ali foi o começo da igreja. 3.000 pessoas que se arrependeram dos pecados, que foram batizados, receberam a Jesus. E a igreja crescia, crescia e crescia. Mas, quando vocês lerem em casa, Atos 2, 14 a 36, vocês vão ver o que Pedro falou. Será que ele falou em prosperidade? Será que ele falou em cura? Será? Libertação? Não, irmãos. Ele falou a respeito do plano de Deus para a salvação do homem. Hoje, as igrejas crescem por cura, libertação, por
prosperidade, mas crescem ou incham? Né? Naquele tempo também tinha isso, irmãos. Atos 6:1. Livro de Atos 6:1. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Houve murmuração no meio dos discípulos. Os apóstolos ensinavam os discípulos. No meio dos discípulos, houve murmuração. De onde vem murmuração? A murmuração normalmente vem o quê? Da diferença que nós vemos entre um e outro. Mas essa diferença só o homem que vê, porque o Senhor não vê diferença nenhuma. Todos nós somos iguais perante ao Senhor. Amém? Prossigamos. Atos 6, 2, 4. 2 a 4, quer dizer. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, olha, irmãos, multidão dos discípulos, hein? Glória a Deus. Não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Era muito importante cuidar do convívio entre os irmãos. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Isso foram os apóstolos que disseram para os discípulos. Nós permaneceremos no ministério da palavra e na oração. Agora uma pergunta, irmãos. Quem deve permanecer no ministério da oração e da palavra? O ministério da palavra o que é? Falar do amor de Deus, falar da salvação em Cristo. Essa é a palavra que o Senhor quer que nós levemos. E oração é intercessão. A oração é a comunhão que nós temos com Deus, que nós falamos com Deus. Então, quem deve permanecer na oração e na palavra? Fala para o teu irmão do lado aí. É você. É você. É você, somos todos nós. Ou será que existe murmuração aqui? Não, né, irmãos? Não tem. Glória a Deus. Não existe, né? Então, tá bom. Vamos lá, irmãos. Mateus 26, 38 a 41. Uma palavra, uma passagem pouco conhecida. 26, 38 a 41. Mateus 26, 38 a 41. Vamos mudar um pouco agora o foco. Então lhes disse, Jesus, falando, sabendo do que ia acontecer com ele. Então lhes disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui, vigiai comigo. Indo um pouco adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro, então nem uma hora pudesse vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Jesus pediu aos discípulos, ore comigo, ore comigo. Está complicado aqui, está difícil, me ajuda, ora comigo. Você tem pedido ajuda aos seus irmãos quando a situação está complicada? E ele, teu irmão, tem te ajudado? Atos 12, 5. Atos 12, 5.
Pedro estava na prisão. Atos 12, 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. A igreja estava unida, orando por Pedro. Tudo bem que só uma menina tinha fé suficiente, como já foi dito, mas a igreja orava e Pedro foi liberto. Quanto mais pessoas tivermos orando por uma situação ou por uma circunstância, é maior a probabilidade de haver alguém com fé suficiente e eficaz para que essa oração seja atendida. Amém? Vamos, mais uma passagem. Filemon. Filemon é fácil achar que é depois de Tito. Amém? Antes de Hebreus, irmãos. Filemon não tem capítulo, tem um capítulo só. Então, Filemon, versículo 22. E juntamente, prepara-me também pousada, porque espero que pelas vossas orações vos hei de ser concedido. Paulo estava em prisão. Escreveu a carta para Filemon. De acordo com o que Paulo escreveu no início da carta, Filemon e a igreja que se reunia na casa dele eram pessoas de fé, muita fé, de uma oração fervorosa. Amém? Está lá no início. No versículo 3. Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Graças dou ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, ouvindo o teu amor e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos. A fé que ele tinha, que Filemon e a igreja que se reunia com ele. Versículo 5 a 7 diz: ouvindo o teu amor e a fé que tens para com o Senhor Jesus Cristo e para com todos os santos, para que a comunicação da tua fé seja eficaz no conhecimento de todo o bem que vos há por Cristo Jesus. Tive grande gozo e consolação do teu amor, porque por ti, ó irmão, o coração dos santos foi reanimado. Pela fé de Filemon foi reanimado o coração dos santos. O ânimo dos irmãos. E no versículo 22, vamos voltar lá. E juntamente prepara-me também pousada, porque espero que pelas vossas orações vos hei de ser concedido. Paulo, aquele cujos lenços curavam, aquele que fazia sinais e maravilhas, ele deposita a fé na fé de Filemon. Atentem para esse detalhe, irmãos. Juntamente prepara-me também pousada. Prepara para mim já aí, que eu sei que a tua oração vai ser atendida e que eu vou ser solto e estarei logo contigo. Prepara-me aí. Eu sei que a tua oração é sempre respondida. Eu creio. Jesus pediu aos discípulos: orem comigo, vigiem comigo. Eles dormiram. Pedro não pediu para a igreja, mas a igreja orou. Mesmo sem muita fé, foram atendidos. Paulo pediu a Filemon, já crendo que a resposta da oração dele e dos que se reuniam com ele ia ser respondida. Que o pedido ia ser atendido. Como vai a sua fé? Como vai a sua vida de oração diante do Senhor? As suas orações têm sido respondidas? Você tem orado por outras pessoas? Existe
Pessoas pedindo para você orar por elas? Ou você tem pedido para alguém orar por você? O seu irmão pode contar com as suas orações? Irmãos, sejamos como Filemon. Sejamos como aquela igreja que se reunia na casa dele. Que outros possam ver em nós essa igreja cheia de fé. Fé na oração, fé no poder da oração, fé no poder do Senhor. Que as pessoas possam nos ver e crer que as nossas orações são sempre respondidas. Nós somos assim. Nós cremos, vemos os testemunhos que aqui acontecem, que as nossas orações são atendidas. Irmãos, as nossas orações não precisam ser orações bonitas, com frases empoladas, frases de efeito, bem elaboradas, mas as nossas orações têm que ter a direção do Espírito Santo. É Ele que ora por nós, com gemidos inexprimíveis. As nossas orações têm que ser feitas pelo amor que nós temos pelo Senhor e por cada um de nós. Que nós possamos, irmãos, ser cada vez mais dedicados à obra do Senhor, cada vez mais dedicados à oração pela obra do Senhor, à oração uns pelos outros, que nós possamos, Pai, Pai, eu já estou orando, eu acho que eu estou orando desde que começou aqui, mas glória a Deus, que nós possamos nos entregar ao Senhor, para que Ele nos use, e não criarmos dificuldades. Os discípulos estavam com sono, a igreja orava meio que sem fé, mas não, Filemon, Paulo sabia que podia contar com ele. Amém, irmãos? Vamos exercitar a nossa fé? Vamos colocar de pé? Vamos orar?